E olhe só, eu vou fazer uma repetição, é uma recorrência que não tem tamanho. Porque um dos salmos que eu mais usei e preguei na vida até hoje, nesses 48 anos, foi o Salmo 84. E hoje eu me vejo obrigado a pregar neste salmo por causa disto aqui. Ó. É uma obrigação para mim pregar neste salmo por causa disso aqui. Isso aqui é um desses livros que você ganha de enfeite para abrir e colocar coisas dentro, fotografias, outras coisas. E aí, como eu tenho milhares de caixas dessas, milhares, eu ganho o tempo todo, eu botei lá embaixo no estúdio, no Papo de Graça, quando o Papo de Graça era feito no estúdio que depois ficou só para o Dribate, aquele estúdio de... É aqui que você vai ver melhor. Aquele estúdio de pedras ali, com ruínas cananéias, que eu fiz ali rapidinho para quebrar o galho, e já tem 12, 14, 13 anos. Então, atrás de mim, eu pregava ali com uma cadeira grande, a mesma cadeira de sempre. Esse livro estava, e os passarinhos vieram e fizeram um ninho lindo, trançado, todo maravilhoso. Puseram ovos, fizeram várias ninhadas ali atrás de mim, nas minhas costas, enquanto eu pregava durante anos. Aí depois eu vi que eles não estavam mais usando o ninho, por alguma razão, de passarinho. Aí eu falei, bom, se eu deixar aqui, alguém vai sem querer bater, destruir. Aí eu trouxe, guardei. É a coisa mais linda desse mundo, feito nas minhas costas. Aí você diz, isso é uma coincidência, né? Não, aqui em casa tem mais. E na frente ali de onde eu prego no Papo de Graça, num abajur, eles foram lá com lente, com lâmpada que acendia e apagava todo dia, e fizeram um ninho lá dentro, embaixo das lâmpadas. E usam até hoje. E já tem anos, mais de 10 anos, que eu não posso trocar a lâmpada daquela luminária, porque eles tomaram conta, o ninho é deles. Eu não quero botar a mão humana, porque quando a mão humana toca ali e mexe, eles sentem um cheiro e provavelmente, muito normalmente, eles não voltam mais. E aí tem um outro aqui embaixo, outra luminária de palha do Amazonas, com tudo lá dentro, lâmpada. Eles fizeram outro ninho lá embaixo. Aí tem um outro aqui embaixo de mim, na entrada do quarto da minha neta, da Helena. Há uns 10 anos, eles foram lá, puseram um ninho que eles usam 3, 4 vezes por ano. Agora mesmo está na época de usar, eles estão entrando e saindo. É uma atividade extraordinária, e eles não querem saber se tem gente ou não tem gente, eles passam por cima da tua cabeça. Eles sabem que aqui não tem sujeira, nunca nenhum passarinho morreu aqui. Aqui é um refúgio de passarinhos, então eles estão completamente em casa. Tem pombos, pombo é grande, que fizeram os ninhos dele aqui no Guapuruvu, ninho de pombo. E agora as araras estão chegando cada vez mais, e quem me dera elas encontrassem um lugar ali que fosse o bastante para elas fazerem o ninho delas, eu iria ser o homem mais feliz do mundo. E tem aqui no outro cantinho do lado esquerdo mais um outro ninho, tudo em casa, dentro da casa. Fora os que estão escondidos no meio do jardim, que não dá para ver. Mas os que estão dentro de objetos domésticos, da decoração da casa, é uma coisa extraordinária, o que mostra essa tranquilidade deles no convívio com a gente, porque eles sabem que no que depender de mim e de nós, aqui
não tem sujeira nem para gente, nem para passarinho, nem para ninguém. E o Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira, desfalece para chegar nos teus tabernáculos, na tua casa, no teu ninho. Pode substituir tabernáculos por ninho, por morada, por comunhão. O Espírito é esse. A minha alma suspira e desfalece pelo teu ninho. Meu coração e a minha carne exultam por ti, pela tua presença. Eu quero fazer o meu ninho na tua presença. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Que coisa maravilhosa! E a andorinha encontrou ninho para si. Fez o ninho aqui, neste livrão. Encontrou ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei o teu ninho, Senhor dos exércitos. O teu ninho. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, os que fizeram ninho na tua presença. Esses louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre as primeiras chuvas. Eles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus no seu ninho. Senhor Deus, escuta minha oração, presta ouvidos à minha voz. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu filho. Pois eu prefiro passar um dia no teu ninho, no ninho feito na tua presença, no ninho feito no teu coração. Pois um dia no teu ninho vale mais do que 1000 anos de existência. Eu prefiro estar na beirada do ninho de Deus a permanecer nas tendas robustas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça, o Senhor dá glória. E mais do que isso, Ele não sonega nada aos que andam com o coração justo, reto, bom, sincero, quebrantado em fé. Ó Senhor, feliz é o homem que faz o seu ninho na tua presença, como esses passarinhos fizeram o seu ninho nesse livrão ali embaixo no Papo de Graça, e tiveram as suas ninhadas várias e diversas, enquanto eu pregava na frente deles. Eles quase que estavam fazendo um ninho nos átrios do Senhor, aonde a palavra do Senhor foi pregada há décadas ali, década e 4 anos na presença deles. Ilustração mais perfeita do que essa, de passarinhos que preferem fazer o seu ninho bem ao lado de alguém que prega todo dia o Evangelho. Naquele tempo, a gente pregava de manhã, de tarde e de noite, várias vezes, e eles fazendo ninho e alimentando os seus filhotes, porque sabiam que não haveria nenhuma sonegação de graça, de glória, de carinho, de aconchego, conforme eu já contei amplamente aqui no início do nosso encontro. Eu vejo aqui palhas e coisas do jardim mesmo, tecidos do jardim. É uma coisa maravilhosa como eles têm essa habilidade
de fazer ninhos super resistentes, ninhos poderosos, ninhos que suportam tempestades. E no caso de encontrarem um bom espírito, eles não têm o menor pudor de fazerem ninhos quase na sua cabeça. E eu já tive passarinhos que fizeram ninhos embaixo de samambaias, de coisas as mais diversas, praticamente dentro da casa. Como eu já tive canarinho que entrou na minha casa e ficou lá, entrou no 14º andar e ficou morando lá, morando. Tinha umas plantas dentro da casa, ele se agasalhava nas plantas, voava para lá, voava para cá. Depois foi comigo para uma casa para onde eu me mudei, um passarinho encantador, maravilhoso, um canarinho da terra. Eles escolhem a gente, muitas vezes escolhem. Eu tenho convicção de que todas as vezes que eles chegam, obrigado, querido, é de fato uma escolha. É uma escolha honrada e honrosa desses bichinhos virem fazer seus ninhos bem na tua porta, bem debaixo de ti, bem atrás de ti, bem no lugar onde você prega, bem adiante do lugar onde você prega, e cantarem e não darem a mínima, porque têm segurança, sabem que você é do bem, sabem que você não sonega nem graça, nem glória, nem coisa alguma que seja para o bem da vida deles. Sabem isso. Obrigado, Jesus. Aí você diz, depois de ter pregado centenas de vezes nesse salmo, o que você quer falar sobre isso hoje? Eu quero falar que o pardal encontrou casa. E você encontrou casa? A andorinha encontrou um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E você encontrou ninho? Encontrou casa? Essa é a questão espiritual da vida. O resto é bobagem, o resto é idiotice. O que resta saber, o que vale saber, o que importa saber, é se você encontrou casa. Você encontrou casa? Você encontrou ninho para si? O ninho que você construiu é um lugar salubre para você nele acolher os seus filhotes? É um lugar salubre para que nele você acolha os seus filhotes? Eu vejo muita gente glorificando o livro, a Bíblia, a palavra. Mas se a Bíblia que eu uso e a palavra que eu prego não se transformarem no ninho que acolha os meus filhotes e que seja também uma casa para mim, de nada adiantará coisa alguma. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. A grande questão sobre a qual eu quero falar com você hoje é sobre casa e acolhimento, sobre salubridade da nossa casa espiritual, da salubridade dos nossos ninhos espirituais. Eles estão construídos para acolherem os nossos filhotes? É a pergunta. Eles estão construídos para acolherem os nossos filhotes e para darem conforto a ti, a você?
A maioria das pessoas não sabem nem do que eu estou falando. Estão só dizendo, não, ele está falando de ninho, porque passarinhos fizeram um ninho em cima do estúdio do Papo de Graça, que é todo aberto, e ele resolveu falar sobre ninho hoje. Mas o que será que esse homem quer dizer com isso? Eu não estou compreendendo essa metáfora. Ninho para si. Que foi o que todo mundo que andou com Deus encontrou, ninho. Por exemplo, quando o povo de Israel tinha agido contra os mandamentos de Deus, e contra Moisés, quase houve uma catástrofe. A praga graçou entre eles, Moisés intercedeu e o povo acabou sendo poupado. E aí Deus disse, podem ir adiante. E Josué já estava começando a tomar o fronte de todas as batalhas, de todas as guerras. Então era hora de partir para enfrentar o inimigo e continuar na direção da terra de Canaã. E aí a questão era, vamos Moisés. E Moisés disse, eu não sei se eu vou. Aí Deus falou com Moisés e disse a Moisés, pode ir em paz, porque eu estou mandando o meu anjo adiante do povo de Israel e ninguém vencerá o povo, porque o meu anjo vai adiante. E Moisés falou a Deus e disse, olha, desculpa, Senhor, mesmo que o teu anjo vá, mas se a tua presença não seguir comigo, se a tua presença não estiver à minha volta e me cobrindo, se a tua presença não for meu ninho, não me habitar, eu não saio daqui para nenhum lugar, mesmo que os anjos vão adiante. Eu estou trocando anjo por ninho, eu estou trocando anjos guerreiros por um ninho de paz. Se tu não vieres comigo, se a tua paz não me involucrar, se a tua presença não me aninhar, eu não saio daqui para lugar algum, para nada lutar, em qualquer que seja a situação. Não saio daqui. E a gente vê isso presente em Davi em diversas ocasiões. Esse desejo de encontrar um refúgio. A palavra que ele usa o tempo todo é refúgio. Refúgio para ele, para Davi, era uma gruta inalcançável, inexpugnável, invisível aos olhos, difícil de ser percebida, dentro de fendas que ninguém conhecesse, naquela região do Negueb, onde há fendas e cavernas, e ele conhecia todas as cavernas do lugar, e quando estava sob perseguição, ele escolhia o seu refúgio predileto, inalcançável, e compôs os seus salmos atribuindo relação entre a presença de Deus e esses lugares que eram metáfora, eram ninhos do Salmo 84, que ele tinha encontrado para si. Em alguns deles, inclusive, ele escondeu os seus filhotes, porque a gente deve lembrar que Davi, enquanto peregrinou pelo Negueb, ele tinha esposa e filhos. E muitas vezes ele tinha que escolher grutas para abrigar seus filhos, onde acolhesse os seus filhotes. É claro que a gente aqui está falando de uma coisa muito menos
física. Como quem escreveu o Salmo não era tão físico quanto se imagina. Ele queria correr e entrar na tenda e dizer: aqui está protegido de Covid-19. Não, não era isso. Ele está falando de algo que só acontecia no coração. A tenda, o tabernáculo podia existir, ser visualizado, ser visitado, mas não iria acontecer nada, menos que você carregasse todos os elementos que ele carrega aqui, que é essa amabilidade para com Deus. Ele era amável para com Deus e Deus amável para com ele. Ele pensa em espiritualidade como amabilidade entre Deus e o homem. É assim que ele entende espiritualidade, é um caminho de amabilidade pacificada em amor. Ele tinha outros elementos, esse suspiro, esse desfalecimento, esse perder de oxigênio. Ele não podia admitir viver longe dessa ambiência, porque era como viver longe do oxigênio, da capacidade de suspirar, de ter oxigenação para o espírito. E o coração, ele diz, e o corpo dele, o ser dele, viviam e sentiam esse prazer em serem de Deus. Ele sabia que Deus tinha prazer nele, tinha alegria nele. É isso que vai construindo o ninho. O ninho é construído dessas coisas. São os enlaces, são as voltinhas. Depois que ele fala isso, é que ele introduz o tema do ninho. Do ninho construído com essa amabilidade, com essa delicadeza, construído com essa certeza de que é ali o lugar, do contrário, não haverá onde acolher os meus filhotes e nem aonde eu mesmo possa ter paz para respirar. É isso que significa um ninho espiritual, é o lugar da minha espiritualidade, e que não é um lugar físico, é um lugar interior, que cresce todo dia dentro de mim, como no meu coração. Esse ninho está sendo feito. Há 48 anos esse ninho vem sendo construído. Já houve ocasiões em que eu pensei que ele tinha sido destruído, que ele tinha sido destruído, e que eu já não teria mais nem lugar para mim, nem lugar para os meus filhotes. Mas a misericórdia do Senhor poupou o ninho, o lugar do ninho em mim, e eu passei a reconstruí-lo bem devagar, outra vez, e ele foi ficando um ninho até maior. Eu fui construindo um ninho com a minha esposa, e nós fizemos um ninho duplo, onde os filhotes, os meus e os dela, pudessem caber no mesmo lugar, e que fosse um lugar de paz, construído com amabilidade espiritual, com leveza, com declaração e com necessidade de que seja assim, como se, em não sendo feito, não se pudesse respirar. Isso é algo que a gente constrói para viver, para respirar, para oxigenar o nosso ser em paz. Como o pardal que encontrou casa, e a andorinha ninho para si que acolhe os seus filhotes, assim eu encontrei esse lugar de refúgio, esse lugar de serenidade, esse lugar de paz, que é um lugar que decorre da fé, do descanso, da entrega, da confiança. Ninguém faz esse ninho, olha, para fazer um ninho nas costas de um ser humano que pregava todo dia naquele lugar, com Braulio do lado, com 3, 4 câmeras-mens,
com movimento, luzes acesas para todo lado, esse livro atrás de mim. E eles foram lá e fizeram o ninho deles por anos. Por quem? Porque eles sabiam que era um lugar de amabilidade, que era um lugar de proteção, de cuidado, de oxigênio, era um lugar de confiança, era um lugar de amor. Por isso eles escolheram. Se fosse um lugar de ódio, de guerra, de briga, de gritaria, eles não iriam fazer ninho nenhum. Eles escolheram porque havia uma paz entre os pardais e as minhas mensagens pastorais. Os pardais e as pastorais viviam da mesma paz. E durante anos aquilo esteve ali, ao meu lado, sendo usado. E quantos filhotes não nasceram durante esse período? Aí você continua perguntando, Caio, e o método? O método? O método é ser. Não é o que você aprende num curso, o método é ser, é o que você encarna. O método de Jesus é encarnação. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O método de Cristo é encarnação, é evangelho, é amabilidade, é paz, é ser filho de Deus, é reproduzir Deus no caminho, enquanto você se assenta, enquanto você se levanta. É essa vida que não sabe existir sem o oxigênio da presença divina, que se nega a ir para qualquer coisa, mesmo que haja um aparato de anjos. Se a presença de Deus não estiver validando os anjos no meu coração, não são os anjos que validam Deus em mim, é Deus em mim quem valida os anjos. Não são os anjos que validam Deus em mim, é Deus em mim que valida os anjos. Quando a gente entende isso, a espiritualidade da gente muda radical, total e absolutamente. E aí começa a surgir o que você pergunta, como é, qual é o método? Não é, é entrega. O método é um salto, sem nenhuma rede de proteção, sem nem divisar aonde é que você está saltando. É um salto de confiança. De confiança. Enquanto você vai fazendo o ninho, você vai fazendo. O Senhor dos Exércitos é a presença que me dá paz. É a espiritualidade, é o oxigênio, é a força mencionada aqui, que se vai de força em força, atravessando momentos difíceis, vales áridos, construindo ninhos, fazendo mananciais, fazendo lugares apropriados à vida, fazendo intervenções em favor da vida, esperando as chuvas da graça e indo. Quanto você acha que é necessário de força, de energia, de concentração, de trabalho, de tecimento, de absoluta entrega de um casal de passarinhos para fazer um ninho como esse nas minhas costas? Quanto você acha que é necessário de energia? É toda a energia do mundo. É todo o poder de um pardal, de uma andorinha, de um sabiá, fazendo ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. O dos sabiás é ainda mais profundo do que esse aqui. Será um pássaro menor, atrás de mim, mas é toda a energia que se tem. É toda a entrega, é toda a força que se dispõe. Com essa
decisão de aparecer diante de Deus, de ser diante de Deus, de viver a experiência diante de Deus, que nada mais é do que a de ter construído para si um ninho de paz diante de Deus, um ninho de paz. No fim, minha filha, meu filho, a única coisa que importa é se você tem um ninho de paz na presença de Deus. Esse é o meu coach tão tolo. É um coach sem metodologia. Não vou te ensinar a ficar rico, nem a ser o mais poderoso aonde quer que você chegue na sua geração. Não vou te ensinar a inibir ninguém, nem a seduzir a outros. Não vou, não sei, não quero. Aliás, até sei, mas não quero. Não uso. Não é pela carne, não é pelo sangue, não é contra a carne e nem sangue. É pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu continuo a ser dessa simplicidade. Por isso é que eu te digo, quem me dera, I would like to be talking in English to Bill Gates. I really would like to be talking to the world. Mas não, eu estou falando em português, eu não vou atingir muita gente. Mas se o Bill Gates e a mulher dele estivessem me ouvindo pregar agora, eles nunca mais me deixariam de lado, nem de me ouvir. Porque eles que já ganharam tudo no mundo sabem que é só depois que a gente ganha, que a gente sabe que tudo que a gente ganha não é nada. Essas coisas de ganhar, de posse, eu vou ser o cara, o F-dão, o F-dão da minha geração. E isso aí é coisa de garoto, que não ganhou nada ainda. Porque depois que você ganha tudo e continua angustiado, e a tua mulher infeliz, sem saber o que fazer com a vida, aí você descobre que tudo que você precisava era um ninho. Só um ninho para si, aonde você pudesse acolher os seus filhotes. Era só disso que você estava precisando. O resto tudo faz parte apenas da cenografia, do engano, da miragem, da cenourinha. Você corre atrás enquanto alguém vende a corrida, para você correr atrás e encher o bolso de outros. Mas quando a corrida acabar e você voltar para casa, se você for bem-sucedido, cheio de grana, chega em casa e não acha um ninho. Um ninho de paz, um ninho de tranquilidade, um ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu não sei ensinar você a ficar milionário, mas eu sei ensinar você a ter um ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. E aí você vai ter que escolher os seus valores, que comigo não são os seus métodos. Você escolhe valores. Você escolhe significados. Você escolhe que você vai viver com amabilidade espiritual, com mansidão, com domínio próprio, com pacificação, sem gritaria de natureza alguma. Porque não se faz ninho com gritaria. Se você visse esses bichinhos fazendo esses ninhos para si, você veria que isso tudo é feito num silêncio absoluto. Silêncio total. Essa amabilidade, essa silenciosidade, esse espírito pacificado. Sem isso, ninguém constrói nenhum ninho para si. Ninguém estabelece nenhuma conexão de amabilidade espiritual com Deus. É isso que você entende.
O Senhor é manso e humilde de coração. E não se constrói com ele nenhuma relação de guerra, de luta, de briga, de pau cantando, de ódio. Aí você já está falando com o diabo, não é mais com Deus. Com ele tem que ser uma relação de amabilidade, de graça, de perdão, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio, de pacificação, de silêncio, de discrição, que é tudo que você não anda aprendendo hoje em dia. Você está aprendendo a gritar, a dizer cheguei, sou eu, e vai, até a tua voz deve mudar de preferência. Aí, cara, procura outro, tá cheio de gente. Eu tô aqui te dando de graça o que eu recebi de graça. O que você precisa é de um ninho, aonde acolha a si mesmo e aos seus filhotes. Isso não é feito sem essa relação de amabilidade espiritual com os céus. A amabilidade é o que decorre do amor, que se torna amável. E a amabilidade descreve a qualidade daquele que é amável. E o que é amável é tanto aquele que vive em amor, quanto aquele que inspira amor. Esses são os lugares amáveis, de amabilidade espiritual. Ninguém constrói nada com Deus sem amabilidade espiritual. E eu não manifesto amabilidade espiritual sendo amável com o vento, entrando no meu quarto sorrindo. Eu só sou amável com o próximo. É só aí que a minha amabilidade pode se manifestar, de modo que a minha amabilidade para com Deus se manifesta na minha amabilidade para com você, para com o próximo, para com todo outro ser humano, ainda que seja o mais diferente de você, que precise de você, você o trata como quem está fazendo um ninho. É assim que você tem que tratar o mundo, com essa leveza, com essa amabilidade. Aí você diz, não, o mundo só entende se eu for grosso, estúpido. Mentira. Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas, cordeiros para o meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem que andar nessa amabilidade, não deu para entender ainda? É depois que eu sereno o espírito, que tudo em mim melhora, minha mente melhora, meu raciocínio melhora. Cara, para fazer um ninho desse com milhares e milhares de texturas, o cara tem que construir isso em paz. Não pode ter um gavião nas costas. Só em paz é que você faz algo dessa natureza, assim como em qualquer outra dimensão da vida, declarando que o oxigênio espiritual da sua existência, seus suspiros, os seus desejos de ar, todos eles têm a ver com essa paz. É só aí que você é você em plenitude. Você não está aqui nesse mundo para se tornar um cara, um faraó de poderes e de riquezas, um general de poderes, um almirante, um brigadeiro de glória. Não, isso tudo é papo furado de quem não conhece Jesus e está te desviando do Evangelho. O Evangelho te chama para ter em Cristo Jesus, portanto, no próprio Evangelho, o teu oxigênio. Longe da vida no Evangelho, da prática do Evangelho, fazendo o ninho do Evangelho todo dia, eu perco ar. Eu vejo gente ganhando dinheiro assim, ó. E o cara me diz, poxa, a renda dobrou, faturamento desse ano tá dobrando, tá tudo dobrando, mas onde está o ar?
Onde está o ar? Ah, meu querido, e tem muitos vales áridos para passar, tem muita dificuldade nisso tudo, que a gente só enfrenta quando, além disso, nós agregamos à vida essa resolução de fé, de força, que decorre da fé, de força, que decorre da fé. Agora, a fé não tem método. O método da fé é o abandono, é entregar, é pular no escuro. É dizer, estou aqui, é fazer como o passarinho. Quando os filhotes desses passarinhos nascem, se você nunca viu, você precisava ver, os pais começam a empurrar eles para fora do ninho, para eles voarem, para eles se tornarem funcionais e capazes de viver por conta própria. Nenhum passarinho cria os seus filhotes para si mesmo, mas para os céus. E eles vão ter que aprender a voar. E aprender a voar é empurrar para o vazio. Eles vão por aí ficam no chão ali algumas horas ainda, para lá e para cá. Aí começam, aí vão e vão. Vão e vão para começar um novo ciclo. Aprendendo que o único lugar seguro é o ninho, onde possam acolher os seus filhotes. Que imagem espiritual extraordinária da espiritualidade que todo dia você está chamado a desenvolver. Enquanto isso, não perca seu tempo. Vocês têm perdido tanto tempo com tanta palhaçada, meus amigos, que eu fico chocado de ver. Daqui a 2, 3 anos, vocês vão me ouvir aqui de volta e vão dizer, puxa, Caio, meu Deus, como eu gastei dinheiro e perdi tempo e não aproveitei o que me era dado de graça. Aí você diz, poxa, hoje o que eu aprendi aqui? Cara, se você não aprendeu nada, I rest my case. Se você não aprendeu nada, vá para a igreja dos fariseus, dos saduceus e das autoridades do tempo. Se você não aprendeu nada, eu não sirvo para ser seu mestre definitivamente. Se você não aprendeu nada, vá contratar alguém, vá pagar uma grana, vá aprender o que não satisfaz e depois você volta. Quem sabe daqui a uns anos você vai me entender todinho. Hoje eu estou te chamando, e chamando não a ti se tu não quiseres, mas a todos quantos queiram essa singeleza de paz. Só estou falando com quem quer paz. Quem quer dinheiro veio ao lugar errado. Quem quer paz veio ao lugar certo. Quem quer poder humano veio ao lugar errado. Quem quer poder espiritual veio ao lugar certo. Quem quer construir um castelo veio ao lugar errado. Quem quer um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, veio ao lugar certo. Quem está querendo treinamento de guerra veio ao lugar errado. Quem está querendo aprender amabilidade com Deus e com os homens veio ao lugar certo. Quem está querendo aprender a viver do oxigênio do Evangelho e só do Evangelho, só de Deus, só do que Jesus ensina, veio ao lugar certo. Agora, quem está querendo aprender metodologias de luta veio ao lugar errado. Quem está querendo esperteza tem que aprender e ler Maquiavel. Quem está querendo sabedoria tem que vir aqui e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e achareis ninho para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu ninho é acolhedor, o meu fardo é leve. Se você não compreendeu ainda, desculpa, eu não sou mestre para te ajudar. Senhor Jesus, eu quero pedir que dessa palavra feita de ninhos,
Eu quero te implorar que dessa palavra feita de ninhos, um ninhozinho para si, tu uses essa metáfora para ter feito milhares de pessoas entenderem e enxergarem. Depois de hoje, milhões vão ver. E eu te imploro que desses milhões, milhares venham a compreender, a crer e a se converterem à simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.